Olá, meu nome é Eduarda, eu sou aluna da Unicerrado e hoje eu vou falar sobre 2 artigos aí que são de suma importância para a cultura do algodoeiro, ou cultura do algodão. Trabalho este, né, que foi proposto aí pelo professor Silvio Carvalho, da disciplina de Agricultura 2. E agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o artigo de novas tecnologias, sendo o tema novas tecnologias no manejo de pragas daninhas no algodão. Bom, o algodoeiro, né, ele é considerado altamente sensível à interferência de plantas daninhas devido ao seu crescimento inicial, né, que tem um metabolismo lento, fotossintético C3, e a qual pode resultar aí, né, redução de até de mais 90% da sua produtividade. E apesar dos demais métodos de controle também serem utilizados, o manejo das plantas daninhas no cultivo do algodoeiro, ele tem sido aí realizado principalmente por meio do controle químico. E essa preferência aí, ela se deve à agilidade, né, eficiência e também a relação de benefício a custo mais favorável. E para a cultura do algodoeiro também, existem alguns herbicidas registrados aí no mapa, cujas suas modalidades de aplicação são de pré-plantio incorporado, pré-emergente e o pós-emergente aí em área total ou de jato dirigido. Entretanto, aí são poucas as opções de produtos seletivos nessa cultura, principalmente para o controle aí das euticodiledôneas. E falando aí, né, em algodoeiros geneticamente modificados resistentes a herbicidas, antes da disponibilidade de culturas geneticamente modificadas, desses herbicidas não seletivos, como o glifosato e o glufosinato de amônia, somente podia ser utilizado nos cultivos agrícolas se aplicados antes da semeadura, né, da emergência ou de uma maneira que a cultura não fosse atingida durante a aplicação, como por exemplo com o jato dirigido, né. E apesar aí da tendência de aplicação da área cultivada com cultivos geneticamente modificados resistentes a herbicidas, a principal preocupação está muito relacionada aí com o risco de surgimento de plantas daninhas resistentes, né? Esses herbicidas. E com relação do futuro dos cultivos geneticamente modificados, voltados aí no manejo de plantas daninhas, além da possibilidade do desenvolvimento aí das resistências a novas moléculas, foi mencionado também que a tendência será a combinação resistente no glifosato com outros herbicidas. Então, assim, será disponibilizados os produtos com mais opção de modo de ação, que pode aí estar contribuindo para a sustentabilidade do uso do glifosato. E a expectativa disso é que o surgimento de novos algodoeiros resistentes a outras moléculas ou a mais de um herbicida deverão ampliar aí as opções do manejo de plantas daninhas para os produtores de algodão. E o manejo integrado, ele assume assim um grande destaque, né, no controle das plantas daninhas, com uma ênfase aí para a rotação de cultura, manejo de herbicida, técnicas físicas e de prevenção. Olá, meu nome é Eduarda e eu vou dar continuidade aí, né, no próximo artigo, cujo seu assunto é sobre controle biológico. Seu tema é controle biológico e o manejo de pragas do algodoeiro. Bom, o agrossistema do algodoeiro, ele possui aí muitas características que torna relativamente complexos quanto ao manejo de pragas. E em menor escala, tem se verificado aí iniciativas na tentativa de inserir níveis de noção e ação no processo de tomada de decisão, né? Bem como a adoção de controle biológico por incremento ou mesmo por conservação de inimigos naturais que ocorrem aí naturalmente, né? E atualmente a cultura ela encontra-se em um patamar de risco mínimo
quanto às perdas toleradas, principalmente aquelas provenientes da ausência ou da ineficiência de outras espécies vegetais. E o controle biológico ele pode ser definido de várias formas. Teoricamente, ele é considerado aí como a relação estabelecida entre dois ou mais organismos, na qual o organismo denominado inimigo natural, ele age predando, né, parasitando ou competindo aí com outro organismo, denominado praga. E também o qual ele tem o seu crescimento populacional impedido ou também reduzido. E existem aí, né, 3 modalidades do controle biológico descritas para o efeito didático, como o natural, aumentativo ou incremento e clássico. O controle biológico natural, ele é entendido como sendo a utilização de táticas de baixo custo ou aí de zero custo, né, que objetiva na conservação e no aumento, né, dos inimigos naturais presentes no agroecossistema, desconsiderando se foram introduzidos por inoculação, controle biológico clássico, ou se eles ocorreram naturalmente na área. Então, isso é de suma importância, né? O controle biológico. E temos também o controle biológico aumentativo ou inoculativo, que ele é realizado através aí das liberações, né, de inimigos naturais, que irão suplementar o número de agentes de controle biológico natural coincidente nas lavouras, sendo os organismos liberados obtidos via criação massal ou coleta a campo. O controle biológico clássico, ele já envolve a introdução, né, e o estabelecimento de inimigos naturais exóticos em áreas que eles não ocorriam previamente. E existe aí também vários insetos, ácaros, aranhas, pássaros e entre outros que atuam como predadores aí das pragas do algodoeiro. E torna-se de extrema importância a gente estar sabendo identificar eles corretamente, né, durante o processo de amostragem, e conhecer um pouco aí da sua biotecnologia, né, para que a gente possa minimizar o impacto das demais táticas e de controle de pragas, né, e de condução da cultura sobre eles. Principalmente, tá adotando aí medidas que favoreçam, né, esses predadores naturais aí. E alguns predadores têm assumido posição de destaque no controle biológico das pragas no algodoeiro por representarem aí um ciclo curto de alta fecundidade, comportamento generalista, sendo capazes de atacar diferentes pragas, né, em diferentes estágios de desenvolvimento e possuem uma alta mobilidade. Bom, sendo assim, né, alguns inimigos naturais, como a joaninha, predadoras, percevejos, predadores, ou bicho lixeiro também, eles têm sido destaque aí no nosso controle biológico natural e das pragas, né, do algodoeiro. E o modelo convencional de cultivo do algodoeiro é plenamente dependente do uso de inseticidas e acaricidas. E a melhor alternativa ainda é o acompanhamento frequente das lavouras, através aí da amostragem, desde o seu plantio até a sua colheita, reduzindo aí os riscos, né, de prejuízos econômicos, advindo aí o ataque de pragas e da utilização de pulverações desnecessárias ou em épocas incorretas, né, que redundariam na obtenção de controle ineficiente, contaminação ambiental e também na eliminação dos inimigos naturais. Oi, meu nome é João Luiz, eu sou aluno do Centro Universitário de Goiatuba, aonde Cerrado, e eu curso a disciplina de Agricultura 2 com o professor Silvio Carvalho. E hoje eu vim falar sobre o artigo de plantas de cobertura em solo arenoso da Bahia, o NPK na palhada, o potássio no solo e a produtividade no algodão. Esse artigo ele é um artigo bem recente, publicado aí no ano de 2023,
e ele foi publicado pela Embrapa. E esse artigo ele fala dos sistemas de produção de grãos e fibra no Cerrado da Bahia. Normalmente envolve aí a rotação ou a sucessão de culturas, principalmente a soja e o algodão, que possui aí uma baixa capacidade de aporte de palhas e de cobertura do solo. O cultivo de plantas de cobertura integrados a esquemas de rotação ou sucessão com os cultivos da soja, do milho e do algodão é uma importante estratégia para possibilitar o aumento na disponibilidade de palhada ou o sistema de plantio direto. E ao passo que propicia a ciclagem de nutrientes, além do benefício das raízes das culturas para a melhoria das características físicas e biológicas. Com isso, esse artigo ele tem a finalidade de aprimorar o conhecimento do sistema do plantio direto do algodoeiro no oeste da Bahia, e por isso implantaram as plantas de cobertura em segunda safra, após a soja, ou em consórcio com o milho, sendo avaliadas aí a capacidade de produção de matéria seca, os aportes de nitrogênio, fósforo e potássio, bem como com os efeitos sobre a fertilidade potássica do solo e a produtividade do algodoeiro em sucessão. Esse experimento ele foi conduzido aí por 3 ciclos completos com o sistema de rotação de cultura, sendo aí com as culturas da soja, do milho e do algodão consorciado, e no último ciclo somente com a cultura do algodão em toda a área. E esse sistema de rotação de culturas com plantas de coberturas desenvolve muitas raízes até nas maiores profundidades, e há uma melhor absorção de ciclagem de potássio ao longo do perfil, mantendo aí as camadas mais superficiais, onde a matéria orgânica do solo tende a ser uma maior e mais estável, diminuindo a perda do potássio e melhorando as eficiências nas adubações. Sou a Vitória Barbosa, aluna de agronomia da Unicerrado, da turma de Agricultura 2 do professor Silvio Carvalho. Hoje eu vim falar para vocês sobre o terceiro vídeo gravado e falar sobre o uso de pragueiro. Bom, o artigo que eu escolhi foi sobre as perspectivas de utilização da técnica de inseto estéreo para a lagarta da maçã, a lagarta do velho mundo, na cultura do algodoeiro, como um método de alternativa de controle. Esse artigo ele foi escrito por Giane Queiroz, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, na Universidade de São Paulo, em Piracicaba, em 2017. Bom, então a técnica do inseto estéreo esse inseto ele vai cruzar com a Helicoverpa e a Heliotis. Ele vai estar irradiado, então ele não vai ter mais reprodução. Esses insetos que vão nascer, eles não vão se reproduzir. E é isso, muito obrigada. E nesse artigo de 2017, o objetivo dele era avaliar o efeito de doses de radiação gama nas diferentes fases do ciclo evolutivo das Heliotis, vereces e Helicoverpa, que são as lagartas da maçã e a lagarta do velho mundo. Em 2017, que é o ano do artigo, ainda não tinha feito trabalhos no Brasil com a utilização da técnica do inseto estéreo, mas hoje eu pesquisei e a Embrapa já tem projeto, chama Projeto Moscamed. E a lagarta da maçã e a lagarta do velho mundo, ela está presente do início ao fim da colheita nos algodoeiros. E o Brasil vem lutando por vários anos contra o aumento dessas pragas. E essa é uma alternativa que não usa os produtos químicos e diminui os resíduos dos agrotóxicos. Essa técnica
Ela é conhecida como a técnica do inseto estéreo. Ela utiliza o método de controle de insetos que vem tradicionalmente utilizando radiação ionizante para esterilizar os insetos, sendo uma técnica que não gera resíduo. E ela pode agir em sinergia com as demais técnicas dentro do manejo integrado de pragas. Bom, há muitos anos os cientistas vêm utilizando a radiação ionizante para insetos que são liberados na natureza para acasalar, mas sem nenhuma descendência. Oi, sou Ana Vitória, sou aluna do Centro Universitário de Goiatuba, Unicerrado. E nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo que tem um tema bastante importante na cultura do algodoeiro, que é a cultura isca e como ela pode ser usada para controlar o bicudo do algodoeiro. Esse artigo foi publicado em 18 de junho de 2021 pelo site da Notícias Agrícolas, uma fonte da ABAPA. Então, desde que a praga chegou por aqui por volta de 1983, a técnica do plantio isca vem sendo aperfeiçoada com resultados bastante positivos, principalmente na redução do número de aplicações de defensivos para o controle do inseto e a redução dos danos provocados, garantindo aí uma maior sustentabilidade na produção. O plantio isca ele preconiza, além do cinturão de algodão em volta da bordadura externa da lavoura, né, um filtro ali entre os talhões e um recuo estratégico entre a faixa da isca e a lavoura. Tudo isso pensando em consideração o comportamento do bicudo e a diferença fundamental entre os indivíduos que vêm de fora no início do ciclo e aqueles que sobrevivem nas soqueiras e tigueiras e na entre-safra. Então, entender a diferença do comportamento entre esses dois bicudos é a chave de tudo. O que vem de fora que passou entre safra e invernão, usando apenas a própria gordura do corpo como um combustível para se manter vivo, quando ele acorda de tão debilitado, ele mal consegue andar, quanto mais voar. Então ele vem da bordadura andando, pois tem uma baixa faixa de energia e se alimenta dos pecilos das plantas. As aplicações de bordadura o atingem em cheio, já o bicudo das plantas ali, das soqueiras e das tigueiras, eles ficam de boa no meio de outras lavouras, como a soja, e alimentando os algodoeiros que se escaparam ali durante o manejo. E a sua hibernação foi intermitente, e ele é capaz de voar até 30 km para fazer sua dispersão. A estratégia do plantio isca e do filtro é garantir uma maior blindagem e manejo tanto para o bicudo que vem de fora, quanto para o que se resistiu entre safra. Olá, meu nome é Eduane, eu sou aluna da Unicerrado, Centro Universitário de Goiatuba. Estou fazendo a matéria de Agricultura 2 com o professor Silvio Carvalho. Eu vou estar falando sobre o artigo, sobre o algodão. Esse artigo expressa a ideia do quanto é difícil controlar as plantas daninhas, a erva quente e o pé de galinha. Não só na cultura do algodão em específico, mas o algodão ele é mais complicado, né? Eu vou estar falando então sobre esse artigo, que o que eles fizeram? Eles fizeram algumas aplicações isoladas e algumas misturando outros produtos para ter um resultado melhor, porque acaba que a gente quer controlar, às vezes não faz uma aplicação correta, às vezes sai fora do que teria que ser e acaba que a gente não controla. A gente a planta faz criar resistência daquilo, né? Então, o que o artigo indica é a aplicação de diclosulam com sequencial com diquat e diclosulam com sequência com glufosinato de amônio. Obtiveram resultados superiores à aplicação de diuron isolado. Os demais tratamentos não tiveram... não se diferenciaram as aplicações sequenciais e isoladas, sendo ambas satisfatórias.
para o controle químico de erva quente, né, como é mais conhecida. O tratamento com diuron isolado obteve um controle inferior ao diuron com glufosinato de amônio e diuron com diquat. O mesmo se repetiu para o metalachor. Para os demais tratamentos, não houve diferença entre aplicação sequencial e isolada, sendo ambas satisfatórias. A aplicação sequencial foi importante para atingir o nível de controles nos tratamentos, com diclosulam no controle de pé de galinha e no tratamento com diuron no controle de erva quente. Então, o que esse artigo nos traz, né? Nos traz uma alternativa que pode ser melhor, que você pode usar esses produtos com sequências ou pode usar junto, desde que seja da maneira correta, claro, para que você consiga controlar e a planta não crie uma resistência. Desde já eu agradeço todos vocês, agradeço o professor Silvio Carvalho por ter essa oportunidade de ministrar essa matéria maravilhosa, e eu e o meu grupo queria agradecer, e é isso, muito obrigada e até a próxima.